Meu nome é Joana, eu sou do nono ano B e o meu grupo vai falar um pouco sobre a República Velha. Os participantes são Ana Ri, Yasmin e Ana Clara. Para falarmos de República Velha, é importante lembrar de como ocorreu a crise do Segundo Império e o fim da monarquia. A crise do Segundo Império se deu pelo fato do enfraquecimento dos três principais pilares da monarquia, que era a questão religiosa, militar e escravocrata. Os conflitos entre a Igreja Católica e o governo brasileiro se deram por volta dos anos de 1872 e 1875, com a promulgação das leis que proibia a Igreja Católica de ter qualquer tipo de poder sobre o governo brasileiro, fez com que ela começasse a apoiar qualquer tipo de revolta que visasse enfraquecer a monarquia. Com isso foi fundado o primeiro pilar, o pilar da religião. O segundo pilar foi o militarismo, que foi desenvolvido durante a Guerra do Paraguai, junto com o ideal de salvação nacional, que também foi fortalecido na guerra. E vale lembrar que a ideia de república defendida pelos militares era a república unitária, já no Oeste Paulista era a república federalista. O terceiro e último pilar foi o pilar escravocrato, que contava com três principais tópicos. O primeiro era o movimento abolicionista, que lutava pelo fim da escravidão e teve um grande conjunto de leis. O segundo foram os conflitos sociais e o terceiro, a pressão internacional. Com essas três questões em jogo, vemos uma monarquia enfraquecida, e com isso os republicanos viram a oportunidade para dar um golpe e proclamar a república. Lembrando que os militares que organizaram esse golpe não tiveram apoio popular. Eu vou falar sobre a República da Espada. Bom, a República da Espada foi a primeira fase da República. Ela tem esse nome pois os seus dois governantes eram militares. São eles Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente, e o seu vice, Floriano Peixoto. E ela ocorreu nos anos de 1889 até 1894. O presidente Marechal Deodoro da Fonseca, ele concentrava todo o poder nas mãos dele, ou seja, ele fazia tudo o que ele queria, como ele queria, e a população não gostou disso. Uma das coisas que ele fez foi o exílio da família real da Europa e ele transformou as províncias em estados. Agora eu vou falar sobre o encarceramento. Bom, o encarceramento foi uma política para tentar melhorar a economia. O advogado Rui Barbosa pegou dinheiro emprestado dos bancos para tentar incentivar as empresas a crescerem. Ou seja, ele pegou esse dinheiro destinado ao crescimento dessas empresas, porém, muitas dessas empresas eram de fachada, elas não existiam, então esse dinheiro acabava que não era usado para nada e elas ficavam com dinheiro. Isso acabou gerando uma grande dívida e afetou a economia do Brasil. A Constituição de 1891. A Constituição de 1891 estabelecia os três poderes, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. Estabelecia também que o voto ele não era por renda, então qualquer pessoa de qualquer classe poderia votar. As mulheres e os analfabetos foram excluídos de votar, eles não podiam votar, e somente homens acima de 21 anos e alfabetizados poderiam realizar o voto. A República das Espadas, que foi um movimento, não um movimento, mas sim um governo dos militares, veio o primeiro eleito por voto popular e também um civil, que foi o Prudente de Moraes. E ele foi o primeiro presidente do que veio a ser a República Oligárquica. Para contextualizar, a República Oligárquica, o significado de oligárquico é que governo de poucos. Ou seja, o governo, o poder era centralizado em para poucas pessoas. E essas pessoas eram donos rurais, de terras e poderosos. Aí, no contexto de que o Brasil estava sofrendo uma crise com a desvalorização do café, que mais à frente Yasmin vai explicar, a elite cafeeira ela usou os interesses de Prudente de Moraes era fortalecer a elite cafeeira, sendo esse objetivo durante toda a República Oligárquica, que ela era muito centrada, tipo, os sucessores continuaram com esses mesmos interesses de ir junto com a elite cafeeira. Agora eu vou explicar sobre o coronelismo e o voto de cabresto. O coronelismo foi um sistema político e econômico onde existiam grandes proprietários de terras. Esses proprietários de terras eram intitulados de coronéis.
e esses coronéis exerciam suas vontades em determinadas regiões do Brasil. E para chegar ao poder, esses coronéis utilizavam táticas de manipulação eleitoral, que eram intituladas de voto de cabresto. O voto de cabresto tinha vários meios para conseguir fraudar uma eleição, como o voto fantasma, a falsificação de votos, o sumiço de votos, que era popularmente conhecido como degola, e subornação do eleitor, e etc. O próximo tópico é sobre a política dos governadores e as eleições presidenciais. Primeiramente, a política de governadores. Era uma troca de favores entre os governadores e os presidentes, que ele auxiliava o outro, tipo, os presidentes eles davam coisas para os governadores e em troca os governadores davam um apoio político aos presidentes, como assegurar eles que eles vão ser eleitos nas próximas e essas coisas. Na outra política seria a eleição, sobre a eleição, é mais relacionado com as eleições presidenciais, que era a política do café, que na elite cafeira era da parte de São Paulo, e outra que tinha um grande importante espaço na economia era Minas Gerais, com o leite. Aí a política do café com leite juntava o café dos mineiros o café dos paulistas e o leite dos mineiros. E era uma aliança, praticamente, onde sempre os presidentes revezariam entre um mineiro e outro paulista, para assegurar, Era uma aliança mesmo. E é isso. A política da valorização do café. Para mim entrar nesse tema, eu vou explicar a desvalorização do café, que ocorreu pelo fato de Estados Unidos ser o maior comprador de expansão de café brasileiro. E houve uma crise que caiu tanto a exportação como o valor do produto. Para mim entrar no assunto, já entra com o governo de Taubaté, que foi um governo que colocou os cafeicultores no poder. E ocorreu uma reunião em 1906 entre os governadores de Estados Unidos, Minas Gerais e São Paulo, que tinha como objetivo de impedir novas plantações de café, que ocorreu também a política do café queimado, que foi o quê? Que como eles já tinham mandado para parar com a extensão de café, eles estavam queimando todos o café para regularizar o valor do preço do produto. O ciclo da borracha. O que foi o ciclo da borracha? Foi um ciclo econômico que aconteceu na região norte do Brasil, ficou marcado pela extração do látex e a produção de borracha, que vinha das seringueiras. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente vinda do Ceará. Contribuiu para o crescimento e enriquecimento das cidades como Manaus e Belém, após a queda do café. A chegada dos imigrantes para o Brasil. Eles vieram para a extração da produção de açúcar, a atividade mais rentável da colônia no século XVI e XVII, e estavam em busca de investimentos lucrativos. Como foi o incentivo que eles vieram para o Brasil? Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vida de outros povos para o Brasil, que oferecia terras e trabalhos aos imigrantes alemães e italianos que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocupar algumas terras não povoadas e cultivadas. Eu vou falar sobre os centros industriais. Eles se desenvolveram nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre nos anos de 1900 a 1930. E nesse mesmo período, alguns centros urbanos também começaram a crescer, como de Recife, Nordeste, enfim. Esses centros urbanos começaram a crescer suas atividades econômicas, porém, elas eram baseadas no comércio de produtos agrícolas. No Sudeste e no Sul, a urbanização e a industrialização, elas também caminhavam juntas. Assim, conforme surgiam as indústrias, iam surgindo mais oportunidades para os migrantes e para os imigrantes ficarem nas cidades. Foi criado também um mercado consumidor, que servia para os itens que eram fabricados, para intensificar o comércio. E o desenvolvimento mais acentuado ocorreu no Sudeste, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A industrialização brasileira se desenvolveu com um pouco de ajuda que tinham do Estado. Eles centralizavam seus interesses na atividade agroexportadora. Apesar dos cafeicultores passarem a investir nas atividades industriais,
A agroexportação, principalmente do café, continuava a ser a atividade econômica de mais relevância no Brasil. As reformas urbanas. Elas aconteceram principalmente no Rio de Janeiro, que era então a capital federal do Brasil, e ocorreu durante o governo do Rodrigues Alves, que ele é bem famoso pela anexação do Acre ao Brasil, e ele também ele atuou, como podemos ver, na reurbanização da capital, expansão da malha ferroviária, no saneamento básico, fixação dos gringos no campo, que é basicamente a imigração, como a Yasmin falou, que vai falar ou falou já. Bem, isso foi feito para que o Brasil ele ficasse mais atraente para os imigrantes. Ele queria embelezar realmente a capital e por isso ele fez essas reformas urbanas e sanitárias para que se espalharam logo por outras capitais do país. Do Bota Abaixo do Rio de Janeiro, que também tem muita conexão com as reformas urbanas. Bem, durante o governo do presidente Rodrigues Alves, como dito antes, ele queria embelezar a cidade com o projeto como o dos franceses faziam, que era para tornar ela mais bonita, mais agradável e tudo mais. Só que ele pediu para Pereira Passos, que era um prefeito de Rio de Janeiro, para fazer essas coisas por ele. Só que o cara, ele não foi muito legal. Nessas medidas, ele expulsou pobres das suas habitações e principalmente por isso que foi como as favelas vieram para o Rio de Janeiro. O Bota Abaixo foi a revolta das pessoas contra as reformas do governo do Pereira Passos, contra essas ideias de higienização, só que ele escolheu realmente os piores métodos para isso. O que foi? Ele foi um movimento artístico, cultural e literário. Tem o seu marco oficial como a Semana de Arte Moderna de 1922, que tinha como objetivo era romper com o tradicionalismo e se livrar dos paradigmas e das regras sobre como fazer a arte que prevalecia no momento e no século.